Quando a guerra é de Deus, é Ele quem luta. Isso fica evidente na nossa leitura de hoje. Hoje nós lemos o livro de Josué, capítulo 10, a partir do verso 28 até o final do capítulo 13. E nessa leitura fica evidente, em meio aos relatos das batalhas, das vitórias de Israel, lutando contra inimigos experimentados, contra exércitos numerosos, contra exércitos grandiosos, fica evidente que Israel não é vitoriosa por conta das suas habilidades de guerra, por conta dos seus guerreiros amplamente experimentados, por conta dos seus armamentos evoluídos, nada disso. O exército de Israel é vitorioso porque o Senhor é quem lutava por eles. No capítulo 10, por exemplo, nós vemos que Israel destrói as cidades referentes aos reis que eles já haviam capturado no início do capítulo 10. Já haviam capturado, já haviam matado esses reis, e agora nós temos aqui Israel destruindo as cidades do sul e tomando posse desse território do sul. No capítulo 11 nós temos o relato das derrotas, das vitórias de Israel sobre as cidades e exércitos do norte. Exércitos esses que inclusive se juntaram em grande número para se levantarem contra Israel em batalha. Nós vemos no início do capítulo 11 que os reis de Madom, de Sihon, de Aquisaf, de Nafote-dor, os reis de Canaã, os reis amorreus, hititas, ferezeus e jebuseus, todos esses reis se juntam num grande exército contra Israel. Mas mesmo assim, apesar de todo esse exército numeroso, eles não foram capazes de vencer Israel, e o exército, sob o comando de Josué, fazem então um ataque surpresa, um ataque repentino, e vencem essa batalha e tomam todos esses territórios. A batalha pelo território do norte é uma batalha longa. Alguns estudiosos estimam que essa batalha tenha durado cerca de 7 anos, essa campanha de conquista do território norte. Mas sim, o povo de Israel é vitorioso em mais esse empreendimento, em mais essa batalha. Tanto que no capítulo 12 nós temos o relato, a lista de todos os reis que foram mortos, os reis que foram conquistados por Israel. Ao todo, os israelitas derrotaram 31 reis, 31 cidades ao longo desse empreendimento de batalha de Israel. No capítulo 13, nós temos o Senhor apresentando a Josué o fato de que ainda haviam algumas cidades, alguns territórios a serem conquistados. Josué já estava de idade avançada, e o Senhor reforça mais uma vez, dizendo que eles contassem esses territórios, mesmo esses territórios que ainda faltavam ser conquistados, deveriam ser contados na divisão dos territórios entre as tribos, porque o Senhor fazia questão e ele expulsaria dessas terras esses povos e concluiria a promessa que ele havia feito a Israel. Mas eu quero focar o meu destaque dessa leitura de hoje em dois aspectos principais. Primeiro, nós vamos encontrar no capítulo 11, a partir do verso 15, a ênfase de que, conforme o Senhor havia ordenado ao seu servo Moisés, também Moisés ordenou a Josué, e ele obedeceu fielmente a todas as ordens que o Senhor tinha dado a Moisés. É preciso que, diante desses relatórios de guerra, de vitórias, de batalhas, nós nos lembremos que, antes de tudo, o exército de Israel estava lutando uma guerra do Senhor. Foi o Senhor quem havia determinado a destruição dessas cidades, o assassinato, a morte desses reis, porque eram ímpios, eram maus, tinham pecado diante do Senhor, e o Senhor é quem havia condenado essas cidades, esses reis, à destruição. Israel está lutando batalhas que não são dele. E o exército de Israel não está em busca meramente de riquezas, não são riquezas que eles estão buscando para si, mas são batalhas que o Senhor determinou. E quando Israel luta, trava essas batalhas, ele está cumprindo exatamente as ordens do Senhor. E é por isso que o Senhor é o maior interessado nessa batalha, e o Senhor, o Deus de Israel, é quem luta por Israel. No capítulo 10, no verso 14, nós temos o relato do texto de que ele conquistou todos esses reis e suas terras numa só campanha, pois o Senhor, o Deus de Israel, lutou por Israel. Estava claro para Josué, estava claro para o exército de Israel e para todo o povo, de que aquelas vitórias só eram possíveis porque o Senhor estava lutando por eles. Pelas suas forças e habilidades, jamais seriam capazes de alcançar aquela vitória. Mas eles sabiam que estavam lutando uma guerra de Deus,
e tendo o Senhor como o maior guerreiro nesse processo. Muitas vezes ao longo da jornada das nossas vidas, nós fracassamos porque empreendemos batalhas que não são do Senhor. Assumimos missões que o Senhor não deseja para nós, que o Senhor não nos apontou. Nos lembremos do relato bíblico, que aprendamos a lição com o povo de Israel, a lição que o povo de Israel aprendeu lutando as batalhas do Senhor. Quando travamos batalhas do Senhor, Ele é o maior guerreiro, Ele luta por nós, Ele é o maior interessado na nossa vitória, porque na verdade não é a nossa vitória, mas é a vitória dos planos do próprio Senhor. Pare de travar lutas e batalhas por conta própria. Busque fazer e cumprir os propósitos de Deus. Quem sabe assim possamos experimentar as vitórias do Senhor e ter a certeza de que o Senhor é quem luta ao nosso lado. Deus abençoe você, abençoe a sua família, sigamos juntos lendo a palavra de Deus, aprendendo a partir da palavra. E você já sabe, a gente se encontra aqui amanhã para mais um momento de reflexão.